Olá, nós estamos aqui para mais um encontro da websérie sobre acessibilidade com o engenheiro civil Roberto Luiz Fonseca Freitas, atuante no Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Como vai, Roberto? Tudo bem? Tudo bem, doutora Melissa? Então, nós já nos encontramos antes para conversar sobre calçadas, acesso, circulação interna, sanitários, e hoje nosso tema é transportes. Eu queria começar a conversar sobre esse tema com você, lhe fazendo uma pergunta muito básica. Quais são os meios de transporte que devem ser acessíveis? Todos os meios de transportes coletivos devem ter acessibilidade: o terrestre, o aquaviário e o aéreo. Além dos veículos, é importante e necessário englobar todos os elementos que compõem o sistema de mobilidade: as estações de embarque e desembarque, o trajeto até os pontos de transporte, as condições de uso dos pontos, abrigos e terminais, a informação disponível para a utilização do sistema de transporte de forma fácil e independente. Roberto, considerando, né, que a maioria das pessoas faz uso do transporte terrestre, começando pelo transporte coletivo urbano, não rodoviário urbano, o que deve ser observado para fins de acessibilidade? Primeiro, para o embarque e desembarque, é importante observar a plataforma elevatória veicular e a estação de embarque, né, ou a estação de embarque e desembarque em nível. Então, essa demonstração, essas figuras 1 e 2, demonstram o equipamento plataforma elevatória veicular do ônibus, e já a figura 3 e 4 é possível ver, né, um embarque em que a plataforma está no mesmo nível do piso do ônibus. Então, não há barreira para a acessibilidade. Além disso, os locais de embarque e desembarque de transporte público devem ser acessíveis em relação às calçadas e não podem interferir na faixa livre de circulação das calçadas. Então, nessa figura 5 e 6, é possível verificar que a calçada, pelo menos a sua faixa livre de circulação, não sofre nenhuma barreira, nenhum impacto à circulação. Então, como devem ser projetados, devem ser instalados os pontos de embarque e desembarque. Também, os ônibus devem ter o símbolo internacional de acesso na parte frontal, na parte posterior e na porta que tiver a plataforma de embarque para as pessoas com cadeiras de rodas, o que é possível constatar nos exemplos das figuras 7, 8 e 9. Também, a área reservada para acomodação de pessoa de rodas e pessoa com guia. Também, o ônibus deve disponibilizar no mínimo 10% 10% dos assentos para uso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Esses assentos deverão estar localizados próximos à porta de acesso e identificados e sinalizados. A figura 10, 11 e 12 é um bom exemplo de espaços e assentos reservados e adequados. Nessas imagens, nós falamos aí do transporte coletivo urbano. E quanto ao transporte rodoviário, né? O que há de previsão sobre acessibilidade na norma? Em relação ao transporte rodoviário, para transpor o desnível entre o local de embarque e desembarque e o interior do veículo de transporte rodoviário, deve ser disponibilizado ao menos um dos seguintes dispositivos: a cadeira de transbordo, a plataforma elevatória veicular, uma rampa de acesso veicular, seja ela manual ou motorizada, para acesso ao piso inferior dos ônibus, de 2 pisos, que são chamados double deck, e também o dispositivo de poltrona móvel. Esses
quatro dispositivos estão bem representados. Nós podemos vê-los na figura 13, que é a cadeira de transbordo. A figura 14 tem aí um exemplo de plataforma elevada, veicular. A figura 15 é essa rampa manual, que possibilita o embarque em nível. E, por último, a figura 16 demonstra uma poltrona móvel, que permite também o acesso da pessoa com deficiência ao ônibus. A norma complementa que outros equipamentos ou dispositivos podem ser considerados desde que atendam aos requisitos normativos e sejam submetidos ao processo de certificação pelo Inmetro. Então, a figura 17 é mais um exemplo de adequação. Nesse caso aqui é uma van, né, que realiza também o transporte coletivo, e foi instalado esse equipamento de poltrona móvel com atendimento aos requisitos normativos. Roberto, eu vi ali em uma das imagens que você trouxe uma cadeira de transbordo. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre ela com a gente. Sim. A cadeira de transbordo é um método antigo de embarque e desembarque. Ele foi permitido para os ônibus fabricados até 2018, né? Contudo, ele não se mostrou, ele era o sistema possível até aquele momento, mas ele se demonstrou não muito eficaz. Então, a norma que regula as adaptações de ônibus coletivo, ela com o avanço da tecnologia, né, ela acrescentou os outros dispositivos. Contudo, a cadeira de transbordo para os ônibus fabricados até o ano de 2018, ele é o equipamento utilizado para permitir acessibilidade ao interior do ônibus. Você passou para nós diversas informações aqui, né, sobre transporte coletivo urbano, né, no primeiro momento, e agora do rodoviário. E esses comentários sobre qual adaptação hoje, né, adequada ou não, qual que é mais moderna, enfim. Teria como a gente fazer para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e receberam tantas informações, assim como eu, teria como a gente fazer um resumo dessas informações todas? O que pode, o que não pode, o que é a adaptação ideal no momento, enfim. Teria como? Sim, doutora. Realmente, o rol de adequações, né, ele é um pouco complexo, né? São muitos itens que são previstos pela norma, né? São várias possibilidades, né? Agora, em síntese, para se identificar a questão de acessibilidade dos ônibus, nós podemos resumir. Os ônibus com característica rodoviária, tá? A norma em vigor até 2018, até o ano de 2018, tá? Ela previa como principal forma de adequação a cadeira de transbordo. A partir de 2018, a norma foi atualizada, já com as novas tecnologias desenvolvidas e disponíveis, tá? E aí passou-se a admitir a plataforma elevatória e o dispositivo de poltrona móvel como principais itens de adaptação. Já em relação ao ônibus de característica urbana, a norma, a partir do ano de 2010, ela projetou e ela permitiu o uso da plataforma elevatória e da estação de embarque em nível como formas de adaptação para os ônibus de transporte. Roberto, tudo isso, né, que nós conversamos até agora, se refere ao transporte coletivo, né? E quanto à acessibilidade do automóvel próprio, particular das pessoas? Os dois meios que permite, né, uma pessoa com deficiência se locomover com seu carro próprio, primeiro ter a condição de adaptação do carro. Então, os carros não saem, atualmente, os carros não saem de fábrica
com adequações, mas eles permitem adaptações, né? Adaptações que são reguladas por normas de vários organismos e mecanismos, e isso permite a pessoa trafegar, se deslocar com acessibilidade. Outra medida muito importante, nesse caso, é a reserva de vagas prioritárias em estacionamentos, externos ou internos, das edificações públicas ou privadas de uso coletivo, e também nos locais, nas vias públicas, nos estacionamentos das vias públicas. É muito interessante você trazer essa questão, né, relacionada aos meios de transporte, que são as vagas, né? De fato, né, a Lei Brasileira de Inclusão prevê, né, todas as áreas de estacionamento de uso público, privado de uso coletivo, ou nas vias públicas mesmo, né, 2%, prevê que 2% das vagas devem ser reservadas para pessoas com deficiência com comprometimento da mobilidade, né? Também para os idosos, mas aí são 5% das vagas nesses estacionamentos. Bom, esse é o aspecto jurídico legal previsto. Eu gostaria que você comentasse conosco quais são as semelhanças e quais são as diferenças dessas vagas reservadas para idosos e para pessoas com deficiência. Existe uma diferença na configuração dessas vagas? Sim. Doutora, ambos tipos de vagas devem ser posicionadas próximas das entradas, de forma que o percurso máximo entre essa vaga e o acesso principal à edificação não ultrapasse 50 metros. Também serem demarcadas, sinalizadas horizontalmente e verticalmente, e também estar vinculadas à rota acessível, que interliga aos acessos e polos de atração. A principal diferença é que para a vaga do idoso não é necessário um espaço adicional de circulação. A vaga, normalmente, ela vai ter o mesmo dimensionamento, tá? E a mesma disposição das vagas comuns. Já a vaga destinada à pessoa com deficiência, ela necessita de um espaço adicional para a circulação de pedestres com, no mínimo, 1,20 m de largura. Então, nessa figura 20 e 21, é possível reconhecer a diferença entre elas, né? Que seria basicamente a faixa adicional de 1,20 m. Isso é importante porque a pessoa com deficiência que dirige o seu próprio carro, ele normalmente embarca e desembarca sozinho. Ele tem condições, as adaptações que são oferecidas permite isso. E para isso é importante que essa faixa adicional, porque nas vagas, como nas vagas de idoso, nas vagas comuns, os carros ficam mais próximos. Então, isso dificulta a abertura da porta e o embarque e desembarque desse motorista com deficiência. Quando você nos falou ali sobre as vagas demarcadas horizontalmente, verticalmente, né? Fica um pouco abstrato, mas quando você nos trouxe a imagem, realmente, né? Fica muito claro, né, que o horizontal é ali o que está pintado no chão, né? O que está demarcado ali com pintado no chão, e as verticais as placas. Então fica bem, as tuas fotos, as tuas ilustrações deixam tudo bem claro, e principalmente ali na vaga destinada às pessoas com deficiência, né? Essa faixa extra maior do que em relação às vagas reservadas para idosos. Ficou bem claro, muito bem escolhidas as tuas imagens. Obrigado, doutora. Queria saber também uma outra. Pode dizer, pode. Só uma observação, doutora. Aproveitando a oportunidade, cabe ressaltar que é muito importante que a legislação prevê, exige, né, a sinalização vertical e horizontal. É muito comum, quando se reserva essas vagas, optar por só uma das sinalizações, ou a sinalização vertical ou sinalização horizontal, mas é importante o conjunto,
primeiro por ser uma exigência, né, dos órgãos de trânsito, e que muitas vezes, quando a vaga está sendo utilizada, por exemplo, se é feito só a sinalização horizontal, quando o carro se tem um carro sobre aquela vaga, não é possível identificar, né? Então, por isso que o complemento da vaga da sinalização vertical é crucial, é muito importante. Excelente a sua observação, Roberto. E quando a gente trata primeiro de transporte coletivo e depois do transporte particular ou individual, enfim, é inevitável que a gente lembre dos táxis. Como é que pode ser um táxi acessível? Quais são os requisitos? Poderia demonstrar para nós isso? Sim, doutor. A principal adaptação do carro para esse destino, né, é ele ter o piso rebaixado, ele ter uma rampa de acesso e um espaço para o passageiro. Essa condição é para que o passageiro ele possa se deslocar no carro, no serviço de táxi, sempre levando em consideração que o deslocamento num serviço de táxi geralmente é no perímetro urbano, né, ou quando muito metropolitano. Então, considera-se percursos rápidos e pequenos, né? Então, a pessoa em cadeira de roda pode ser deslocada na própria cadeira, né? Quando é um percurso mais longo, aí convém que ela seja acomodada no banco normal do carro, porque o percurso é grande, né? Vai se levar mais tempo. Então, para isso, esses requisitos são os principais, né? De adequação e assim a pessoa pode se movimentar com segurança no percurso desejado. Roberto, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos de hoje, né? Nós tivemos muitas imagens para esclarecer, ilustrar, né, tudo que você nos passou, muito didático, muito obrigada. E no nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre equipamentos urbanos. Também é outro tema muito interessante, mas fica para a nossa próxima conversa. Queria lhe agradecer novamente e nós nos vemos lá. Até lá, doutora Melissa.